Você sabe qual é a coisa mais maléfica do abuso verbal? É que ele não deixa marcas físicas, como quando batem em você ou alguma coisa desse tipo. E aí, às vezes, é muito difícil identificar o abuso verbal. E aí você também não percebe o quanto isso lhe destrói psicologicamente. Ah, imagina, claro que eu sei se eu estou sendo abusado verbalmente. Para, bebê! Sabe nada, inocente. Tem tantas formas de se abusar verbalmente de uma pessoa. É porque você está pensando nas clássicas, né? Seja um pouco mais criativo. Quer aprender esse respeito? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! É interessante, né, como a gente acha que sabe o que é abuso verbal. Porque, na verdade, a gente pensa que abuso verbal é quando o outro me diz um palavrão, me distrata, me humilha publicamente, é grosseiro, grita. Óbvio, isso tudo é abuso verbal. Mas esses abusos verbais são explícitos. Mas existem abusos verbais que a gente pode chamar de sutis, ou dissimulados, ou dissolvidos, a palavra que você quiser. É abuso do mesmo jeito. E é preciso estar atento para você entender se você sofre esse tipo de abuso, porque, via de regra, o abuso verbal é a porta de entrada para o abuso doméstico, para o abuso físico. É claro que eu não vou ficar mudando de gênero na hora da minha fala, mas vale de homem para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, de mulher para mulher, independentemente do gênero. As pessoas podem ser verbalmente muito abusivas. E se o abuso verbal não deixa marcas físicas, deixa marcas psicológicas muito severas. Porque a pessoa que é abusada verbalmente, ela se sente inadequada, estúpida, idiota, fora do lugar, às vezes até meio maluca, porque ela está sendo sutilmente abusada verbalmente. Então, acho que é hora de eu lhe dar algumas dicas de coisas a você observar que, se você passa e passam como naturais, não são naturais. Você está sendo abusada ou abusado verbalmente e não percebe isso. A primeira é a pessoa com quem você convive. E olha, isso pode ser filho, pode ser quem for, não importa. A pessoa lhe corrige constantemente. E lhe corrige tanto no privado quanto no público. Corrige sempre dando a impressão que está fazendo isso com muito amor, com muita dedicação, com muita preocupação com você. Mas corrige. Não, imagina, você se equivocou, isso não foi dessa maneira. Você está contando aqui aos nossos amigos, mas não foi assim não, deixa eu dizer como é que foi, entende? E aí ele corrige publicamente. Você até poderia estar errado ou errada, mas a gente não corrige ninguém publicamente. Essa correção não é feita. E quando a gente corrige no privado, a gente precisa ter o cuidado de fazer essa correção como uma pergunta. Escuta, aquela história que você contou daquele jeito, eu não me recordo bem. Será que foi assim mesmo? Eu tenho a impressão que foi de tal forma. Eu estou corrigindo o outro sem desmerecê-lo, sem agredi-lo. Outra forma de abuso verbal muito frequente é a interrupção da sua fala. Então, você está falando, o outro lhe interrompe, você está falando, o outro lhe interrompe, com a melhor das intenções. Um paciente me contava certa vez que a esposa dele o interrompia. Sempre que ele ia contar uma história, ela contava na frente dele a história. Ela não percebia que estava fazendo isso, mas ela estava sendo violenta. Então ele ia contar, ela sabia a história, ela contava na frente. Em outras palavras, sem perceber, ela estava dizendo algo do tipo: eu conto melhor do que você. Quer dizer, idiota ela, né? Porque não importa quem conta melhor a história. Importa que a história seja contada no final das contas. Isso o aborrecia muito. Até que ele chegou para ela e disse: escuta, você talvez não perceba, mas você não me deixa contar a história. Sempre que eu vou contar, você vai, me atropela e conta na minha frente. E aí foi aquele: oh meu Deus, eu nunca pensei. Tá certo, agora pense. Porque
porque eu não quero mais essa história não. Segundo consta, parece, o paciente conta, nisso ela corrigiu-se. Então ela de fato não estava fazendo de propósito, nem com má intenção, mas isso é um abuso, é abusar mesmo isso. Você é constantemente insultado ou insultada, mas não é insulto ostensivo, não. É aquela brincadeira, é aquela piada, mas que no final parece que é alguém que lhe ama, mas que está lhe espetando. Fulano, nossa, adoro a comida de fulano, adoro, 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 adoro. Adoro sobretudo quando ela não cozinha, aí é que a comida fica boa. Parece piada, parece engraçado, mas quando isso é repetido sistematicamente, o que é piada vira insulto. Você está sendo insultado verbalmente e não percebe isso. Você também é abusado verbalmente quando a pessoa não dá crédito às suas opiniões. As suas opiniões são sempre desqualificadas, com muito amor, com muito carinho, mas disso você não entende, não é verdade? Não, isso aí você é uma coisa, você não é boa, nem bom nisso. Não, mas é porque tu não entende disso, imagina, tu não sabe nada. Eu posso verdadeiramente não saber, mas a minha opinião ser sistematicamente desconsiderada em público e desconsiderada no privado, isso é uma agressão verbal. Se você de fato não entende da coisa, eu posso simplesmente mostrar a você que em privado, não em público, que aquilo que você disse não é a coisa mais correta do mundo, mas aí eu estou lhe ensinando e não descredibilizando suas opiniões. Outra coisa é a definição de quem você deve ser. O outro começa a definir quem você deve ser. Quem você deve ser, como você deve se comportar, como você deve gostar. Ah, eu não posso dar toques. Depende, porque normalmente as pessoas fingem que estão dando um toque, mas na verdade elas estão dando um empurrão na outra pessoa. Dá um exemplo bem simples disso. Eu tenho uma paciente que conheceu um rapaz, gostou do rapaz, começou a namorar com esse rapaz. E esse rapaz, ele tinha uma série de agressões verbais, desse estilo que eu estou dizendo, com ela, e ela não percebia. E eu só calado ouvindo. Até o dia que ele começou a implicar com quem era ela, que ela tinha que ter coisas diferentes. Por exemplo, se eles saíam em público, ela era uma pessoa que comia normalmente, como as pessoas devem, socialmente é ensinado que as pessoas devem comer num restaurante, garfo, faca, tal, tal. Mas em casa, quando estavam os dois, ela gostava de comer coisas, às vezes com as mãos. Ela não gostava de comer pizza de garfo e faca. Ela, às vezes, gostava de comer certas coisas de colher e não de garfo. Então, ele começou a dizer, não, mas escuta, não é legal fazer assim. Você não deve ser assim. Por que eu não posso ser assim? E você vai vendo que o outro está o tempo inteiro dizendo, você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser a pessoa que eu quero. Você tem que se comportar como eu acho. Você tem que ler o que eu quero que você leia. Você tem que ver o que eu quero que você veja. Como assim? Você não gosta dessa série? Eu pensei que você era uma pessoa mais sofisticada, que você gostava desse tipo de série. Dá licença, me deixa ser burro. Não tô afim, não quero, não gosto dessa série. Posso não gostar. Certa vez, eu estava numa academia, não foi aqui em São Paulo, não. E aí uma moça chegou, muito simpática, disse, olha, eu não quero atrapalhar seu treino, mas eu queria lhe pedir que o senhor, quando terminasse seu treino, o senhor poderia autografar meu livro? Eu disse, pois não, é uma alegria e você não está me atrapalhando em nada. Ela disse, bom, está no armário 43. Eu deixei o armário destrancado, eu deixei um papel com meu nome e uma caneta lá, o senhor pode autografar e deixar para mim, eu agradeço. Eu disse, imagina, vai ser uma alegria, muito obrigado pelo seu carinho. Ela disse, na verdade, esse livro não era meu, esse livro era de uma amiga minha, mas ela tinha que ter seu livro escondido em casa, porque o marido dela não admite que ela leia nada seu e nem assista nenhum vídeo seu, porque ele acha que isso é uma péssima influência, então tem que ser escondido. Isso não é um abuso verbal? Não é um abuso de autoridade? Não é um abuso em todos os sentidos? É.
Outro tipo de violência verbal é você estar sendo o tempo inteiro comparado. Comparado para menos, né? Nunca para mais. Então há sempre um comparativo. Nossa, olha o marido dela, que homem elegante. Ele nunca usaria esse chinelo que tu usa. Não. Ele é um homem elegante. Isso é uma violência verbal. Então, comparações precisam ser evitadas, porque comparações humilham, rebaixam, diminuem. Então, existem N formas de você ser verbalmente violento com o outro. É preciso que você que passa por isso comece a tomar como referência a seguinte coisa: isso que essa pessoa me diz faz eu me sentir mal, faz eu me sentir sem juízo, faz eu me sentir menos, faz eu me sentir desqualificado ou desqualificada, porque tem me preocupado. Honestamente, a quantidade de violências verbais que eu vejo e o como elas passam socialmente como coisas naturais. Eu vi por esses dias aqui no shopping em São Paulo uma mãe ser violenta verbalmente com um filho, uma criança. Não sei quantos anos tinha aquela criança, 6 anos de idade talvez. A criança, sem querer, derramou sorvete na roupa dela. Ele estava do lado dela tomando um sorvete, e criança se lambuza quando está tomando sorvete. E ele sujou a roupa dessa mãe um pouco, respingou nela. Quando ela viu aquilo, ela foi tão verbalmente violenta com esse menino, mas não é aquela violência explícita. Foi assim: ah, você sujou a saia da mamãe de sorvete, não foi? Como você é cuidadoso. Faça assim, pegue agora o sorvete, esfregue todo logo na roupa de mamãe, porque aí mamãe fica todo logo suja, não é bom? Isso não é engraçado, isso não é simpático, isso é violento. E eu vi aquela criança olhando para aquela mãe assim, sem entender, até porque ela estava dando 2 mensagens à criança. Um adulto entenderia mais fácil, como eu, mas a criança não entendia. Por que ela parece falar amorosamente comigo e está dizendo coisas que parecem não ser boas e parece estar com raiva? Entende a confusão de informações? Pois é, na violência verbal, quem vive com você passa uma confusão de informações para você entre o que diz, o que pensa, o que sente, e lhe deixa completamente subjugado ou subjugada psicologicamente. Esse é que é o nó da questão. E é nisso que você devia estar sempre atento ou atenta. Nem toda violência verbal é gritada, é declarada, é assumida. Mas às vezes basta um sorriso de canto de boca e eu já sabia, para que isso configure uma violência, porque você ser tão humilhado ou humilhada com isso, não é verdade? Então, se liga, pensa nisso. Tchau, até a próxima.